E eu quero começar falando para vocês sobre um conceito da palavra normal. Eu queria que vocês pensassem que, etimologicamente, a palavra normal, que vem do latim normalis, ela significa tudo aquilo que é de acordo com a regra, que é de acordo com o usual, com algo estabelecido, com algo padrão. Então, o normal, ele tem esses significados. E, mediante isso, eu queria dar um exemplo de algumas coisas que são normais. Por exemplo, uma partida de futebol. Eu tenho certeza que todos aqui sabem de uma partida de futebol que existe um conjunto de regras que foi definido por indivíduos para que aquela partida funcionasse do jeito que tem que funcionar. Então imagine que, com exceção dos goleiros, um jogador pegar a bola com as mãos no meio do jogo, isso vai fugir à regra. Então isso é normal dentro daquele ambiente? Não é normal. Dentro daquele ambiente, aquilo não é normal. Porque existe um conjunto de regras estabelecido. Existe um conjunto de indivíduos que estabeleceram essas regras. Então não é normal. A torcida vai ficar ali, empolvorosa, o juiz talvez vai expulsar esse jogador. E isso não é normal dentro de um jogo. Agora, por exemplo, saindo da regra, uma lei. A lei da gravidade. Se eu pegar esse microfone e tirar ele daqui e soltar ele, e ao invés de ele cair em direção ao chão, ele subir, isso é algo que não vai ser normal também. Porque aqui no planeta Terra, e não só dentro do planeta Terra, mas todo lugar que funciona a lei da gravidade, que é uma lei da física, isso não é normal. Então, quando a gente fala de coisas normais, nós estamos falando de um conceito que funciona nesses ambientes controlados, nesses ambientes que alguns estabeleceram regras e outros observaram leis. Então, por exemplo, os indivíduos estabeleceram que as regras do jogo seriam tais regras. Os cientistas observaram que as leis da física funcionam de tal maneira. Agora, eu pergunto para vocês, quem decidiu ou quem definiu qual é o padrão de corpo normal? Quem disse o que é um corpo normal? Ou um funcionamento neurológico normal? Quem disse o que é aceitável? Existe algum poder que decidiu que corpos de tal maneira são normais e outros não são normais? E aqui eu já trago essa reflexão, porque muitas vezes nós, até desatentos, pessoas sem deficiência falam assim: olha, o Alexandre, ele tem uma deficiência visual, ele é uma pessoa cega. Você tem alguma uma deficiência? Não, eu sou normal. Então, assim, quem disse que um corpo com deficiência não é normal? Se não fosse normal, não existiriam acidentes que deixam pessoas com deficiência. Não existiriam erros médicos, não existiriam sequências genéticas, cruzamentos genéticos, o pessoal da biologia entende melhor disso, que também fizesse com que crianças nascessem com deficiência. Então, se a deficiência não fosse normal, não existiria isso dentro da condição humana. A deficiência, ela é uma característica da condição humana. Dentro desse grupo, dessa propriedade chamada condição humana, chamada vida, a deficiência é algo normal. Ela é apenas uma característica de um grupo cheio de diversidade. A condição humana, ela contempla tudo e qualquer tipo de diversidade. Então, por exemplo, se a gente pensar no conceito de normal, como conceito, ele é uma construção social e histórica. E ele acaba diminuindo o padrão de corpo quando tem uma deficiência.
ele acaba diminuindo aquele corpo com deficiência como se fosse algo, ele reduz, ele marginaliza, ele exclui. Então esse conceito de normal, quando a gente usa para a condição humana, ele é capacitista, ele é preconceituoso. E aqui a gente tem que fazer uma reflexão de como como isso funciona dentro de cada um. Para a gente entender essa raiz, a gente tem que se aprofundar, a gente tem que entender qual é a raiz desse preconceito estrutural que nós temos ainda na sociedade. É por isso que eu decidi vir com essa camiseta. Por quê? Porque é um trabalho de mergulho. É um trabalho de mergulho que cada um aqui, eu convido, nessa semana da virada inclusiva, para que a gente mergulhe, primeiramente, dentro de nós. A gente tem que examinar dentro da gente as possíveis raízes do preconceito, porque ninguém nasce preconceituoso, a gente aprende a ser preconceituoso. Então que a gente possa mergulhar nesse encontro aqui de hoje, para entender essas raízes do capacitismo dentro da gente, para a gente conseguir fazer uma mudança, para a gente, como o tema da semana diz, protagonizar uma mudança, que a gente possa superar essa barreira do capacitismo, essa barreira atitudinal que é o capacitismo, e que a gente possa protagonizar uma mudança que realmente acolha. É desse tipo de acolhimento que eu venho aqui hoje falar para vocês. Eu falei em algumas palestras, até em alguns equipamentos que eu fiz de saúde, sobre um acolhimento mais específico para aquele lugar. Mas aqui não. O acolhimento que eu venho falar aqui para vocês é o acolhimento da pessoa com deficiência no seio da sociedade. Como que a gente acolhe, né, e não mais segrega ou apenas integra, que existem diferenças nesses conceitos, né? Então, assim, mediante a esse capacitismo, a essa forma errada de pensar no que é o normal, pensando que condição humana é como se fosse uma partida de futebol, que existe uma regra definida. Não existe. Tem até uma definição de uma autora, a Campbell, que ela fala que o capacitismo, ele é uma rede de crenças, práticas e processos que produz um determinado tipo de corpo perfeito, típico da espécie, e marginaliza, exclui tudo que foge daquilo. Então, assim, existe um padrão de corpo e mente perfeito, e tudo que foge disso é excluído. Então, a gente precisa de entender esse processo para poder combater isso. E aqui, a gente vai sair com um pensamento aqui, de como ser também agentes anticapacitistas nas estruturas que a gente está inserido. Sejam os servidores públicos, sejam as pessoas das instituições, do terceiro setor, seja as pessoas do público geral que estão aqui acompanhando, que trabalham, as donas de casa, o pessoal que tem uma pessoa com deficiência na família, porque isso sendo condição humana, se você não conhece alguém na sua família, ou é amigo de alguém, saiba que você vai passar por uma deficiência, né? As estatísticas dizem que a deficiência ou a mobilidade reduzida é uma coisa muito natural da condição humana. Em algum momento, você vai precisar de uma tecnologia assistiva, você vai precisar de uma rampa, de um piso podotátil, de uma cadeira de rodas, de uma muleta, de um andador. Então, pensar nisso para a gente poder mudar a forma da gente olhar essa questão.